patologias ditas mais comuns no universo da psiquiatria e da psicologia estão atreladas também ao uso de telas. A depressão. Depressão, muitos sabem, aqui que estão assistindo, o transtorno depressivo maior, ele é um transtorno do humor. Você sabe, ele tem diversos sintomas primários, como alteração do humor, seja vinculado à irritabilidade, seja vinculado à tristeza, pode ser os dois ao mesmo tempo, junto a isso a anedonia. Também existem sintomas secundários, como alteração do sono, para mais ou para menos, que é insônia, hipersonia, alteração da capacidade psicomotora de identificar ou de se agitar, assim como alteração na alimentação, aumento ou diminuição do teu peso, né, da massa ponderal, dentre outras questões como culpabilidade, sensação de inutilidade, de ideação suicida, cansaço fácil emotivo aparente, e aí vai. Mas qual é o vínculo, finalmente, gorlemos, da depressão junto com o uso de telas? E aí eu digo para você, existe uma relação muito forte entre depressão e tecnologia. Mas bora lá, por qual motivo existe um vínculo tão forte entre um ponto e outro? Simples, entre aspas, tá? Simples. Quando o paciente apresenta sintomas depressivos, e a depressão conhecemos como um tipo de transtorno muito comum na população, nós sabemos que os sintomas já mencionados geram rebaixamento, diminuição, de um dos vários neurotransmissores essenciais da nossa vida, e isso é fundamental, que é a dopamina. Então, uma extração, uma extinção, uma diminuição do prazer traz aquele paciente perturbações no seu funcionamento, ou seja, na capacidade de pensar, de sentir ou de agir. Beleza até aí? Massa. Então, a tecnologia tem o que a ver com isso? Os eletrônicos em geral, como por exemplo o celular, o tablet, um console para você jogar na televisão, ele traz pela liberação de dopamina, ativação da área de recompensa do cérebro, uma maior chance daquele paciente deprimido usufruir do ambiente tecnológico de forma disfuncional. O que significa isso? Que as telas, elas podem, quando utilizadas de forma incorreta, ser o início de uma nova patologia para aquele paciente que chegou ao teu consultório com depressão, seja uma criança, que normalmente apresenta irritabilidade mais do que a tristeza, tá? Não é uma regra sempre ser mais irritabilidade, mas é o mais comum. O adolescente também traz mais a tristeza, com um discurso mais rebaixado, não humor rebaixado, um discurso mais de autoculpabilização, de eu sou incapaz, aquelas questões todas a gente já conhece junto com o adulto também, tá? Então, a tecnologia ela pode ser um cerne perfeito, tá? Ela tem um encaixe excelente no mau sentido, por assim dizer, do termo, ou seja, é uma conexão comórbida, por isso é uma comorbidade, e os pais não percebem isso. Tanto que os pais falam assim, filho, você tá mal, tá o dia todo de cama, vai jogar, né? Distrai a tua mente. Não quero dizer, amigo psicólogo, amiga psicóloga, vou te chamar agora de psicólogos 4.0, futuramente eu explico o porquê, tá bom, psicólogos 4.0. Então, isso não quer dizer que você vai orientar os pais a tirar as telas. Tanto que o objetivo nunca será esse, retirar as telas, mas sim o uso moderado. Vou até aparecer aqui bonitinho, ó. Uso moderado de tela, beleza? Sempre o objetivo será uso moderado. Igor, moderado. Mas Igor, moderado, ponto final. Porque a literatura científica apresenta isso como uma regra, tá bom? Não é o Igor que está dizendo isso aqui, não. Nunca iremos pensar que isso aqui vai desaparecer das nossas vidas. Nós vamos ter sim acesso às telas, mas de forma saudável, beleza? Então quando o pai falar, já sei, eu vou liberar completamente ou eu vou tirar tudo, cuidado. A orientação deve ir para um patamar em que o equilíbrio seja alcançado. Então, em relação à depressão, o alerta que os pais devem ter é, além da atenção que eles precisam ter pela psicoeducação que você dá aos pais sobre a depressão, se for o caso de um paciente que busca a terapia por esse motivo, você deve também investigar e pedir aos pais informação e orientá-los sobre o uso saudável de telas quando o paciente tem depressão. Então, olha que interessante. Mesmo que alguns ainda tenham ressalvas e crenças do tipo, mas esse assunto é um assunto que eu não preciso tratar na minha vida, eu digo pra ti, cara, querido, querida também, você precisa sim aprender esse universo relacionado às telas. Você precisa sim aprender porque as patologias ditas mais comuns no universo da psiquiatria e da psicologia estão atreladas também ao uso de telas. Sua grande maioria, e na maioria dos casos também, é muito incomum
você vê um paciente hoje em dia que está em sofrimento psicológico e não fazer um uso mal feito, por assim dizer, um mau uso, melhor dizendo, de telas. Você não vai encontrar isso. É improvável, tá bom? Então, bora sequenciar. Então, a depressão é um primeiro elemento que vale muito. Não só vale, como eu digo assim, faz isso. Eu digo a ti, faz isso. Olha, orienta esse ponto, tá bom? Tem também uma questão do TDAH. Primeira coisa, criar polêmica aqui. Pelo amor de Jesus Cristo, não fala TDA, tá bom? Esse é um ponto que tem que banir, tá bom? A minha opinião, e a opinião do Igor Lemos, é essa. Esquece a palavra TDA. Fale sempre TDAH com apresentação, que antigamente era chamado de subtipo, e agora é chamado de apresentação. Apresentação desatento, apresentação hiperativo / impulsivo. Impulsivo, a palavra some, ninguém dá conta da palavra impulsivo, mas sim a impulsividade também nessa apresentação da hiperatividade. Então, é sempre, gente, TDAH, com a apresentação A, B, ou quando as duas coisas combinado. O TDA é quando alguém quer falar que tem apenas desatenção, tá? Transtorno do déficit de atenção. Mas se a hiperatividade aqui sumiu, talvez o paciente não tenha sintomas, mas é TDAH para sempre, tá bom? Dito isso, volta para cá agora. Então, os pacientes com TDAH, por terem um transtorno do neurodesenvolvimento, eles também têm, igual os pacientes deprimidos, rebaixamento de dopamina. E aí o pai chega lá em consultório e fala assim: Incrível. Meu filho não estuda nada em casa. Agora dá um jogo eletrônico pra ele, ele vai passar o dia todo jogando. Não entendo o que é isso. Pra mim, isso é sinal de ser um cara fuleiro. Isso aí pra mim é, na verdade, vagabundagem. Isso aí pra mim é um cara que não se interessa pelos estudos e tá usando jogos eletrônicos como fuga, como justificativa, blá blá. aquela coisa toda. E na verdade, sim, nós devemos dar aos nossos pacientes, os pais também orientar aos filhos sobre o uso saudável de telas. A gente não pode se aproveitar ou nos aproveitarmos de um transtorno como um tipo de muleta, a gente dizer, eu tenho essa doença, esse transtorno mental, me perdoa, vou errar porque eu quero. A gente compreende a dinâmica do sujeito, mas a gente não pode também usar aquilo ali como uma muleta e dizer, opa, eu vou jogar o dia todo porque eu tenho TDAH, não toque em mim, tenho TDAH. Eu, Igor Lemos, falando, eu tenho TDAH. Então eu não vou usar isso como justificativa para dizer A ou B. Eu posso brincar com meus sintomas para deixar mais leve a minha vida, né? E ele trazer um pouco mais de sutileza no dia a dia, mas eu não posso falar, gente, desculpa, eu esqueci de fazer a live com vocês hoje à noite, ficou todo mundo esperando TDAH, me ficar zero responsabilidade com isso. Não existe, tá bom? Eu tenho também que me responsabilizar pelas falhas, eu não vou me culpabilizar, porque a gente envolve aí um outro campo da autocompaixão, fica para um outro momento, mas eu posso dizer, sim, eu errei, cometi uma falha, peço desculpas, tá? Então os adolescentes, especialmente adolescentes, falam muito isso, eu tenho TDAH, eu não consigo me concentrar em casa, eu não consigo estudar direito, e fica aquele tipo de justificativa por si só, que é o suficiente para dizer, eu vou jogar o dia todo.